Vem cá, já pensou não poder se inscrever em concurso público? Ou pior, passar e não poder nem tomar posse? Se inscrever em universidades ou renovar a matrícula, também não pode. Não pode nem tirar o passaporte ou a carteira de identidade. Precisa de um empréstimo? Não vai poder pegar em quem for mantido pelo governo. Pode um monte de coisas se a sua situação com a Justiça Eleitoral estiver irregular. E isso não é de hoje. A história do voto obrigatório no Brasil começou em 1846, quando eleitores que faltassem às reuniões dos colégios eleitorais ou não participassem da escolha dos vereadores começaram a receber multas. Mas só no Código Eleitoral de 1932 que a obrigatoriedade do voto passou a ser lei. E o que você tem a ver com isso? Vem comigo descobrir nesse podcast do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou a Maíra Alves e vou te acompanhar nessa viagem ao longo do tempo. E eu com isso? E eu com isso? E eu com isso? Você já ouviu falar na Revolução de 1930? Ela é considerada o momento da história que pôs fim à República Velha e ao monopólio político da época. O protagonista da Revolução foi Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul. O resultado das eleições presidenciais de 1930 deu início a um movimento civil-militar, que impediu a posse do candidato eleito Júlio Prestes e instaurou um governo provisório, liderado por Getúlio Vargas. Esse rolê deu início ao que conhecemos como Era Vargas. O rádio, inclusive, foi um grande veículo de comunicação e de mobilização na época, responsável por conectar pessoas de diferentes estados. Pois bem, foi ainda na Era Vargas que o Código Eleitoral de 1932 surgiu. Ele que criou a Justiça Eleitoral. Pronto, a partir daí a Justiça Eleitoral começou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais: alistamento, organização, apuração, proclamação dos eleitos. O Código foi o primeiro a trazer o voto secreto e obrigatório, além de, finalmente, o voto feminino. Isso, além do sistema de representação proporcional. Nessa época, os eleitores que deixavam de votar passaram a sofrer penalidades. Pagavam multas, igual hoje. A boa notícia é que em 2023 é muito mais fácil se regularizar com a Justiça Eleitoral. Então, se você faltou a algum turno das eleições e não justificou a ausência, você precisa pagar uma multa. Para isso, vá lá em tse.jus.br, clique em quitação de multas e nesse mesmo menu clique em título de eleitor. E é só ir seguindo as orientações da página. Rola ainda de fazer pagamento via boleto, Pix ou cartão de crédito. Depois que você fizer o pagamento, aí você tem que dar início ao processo de regularização do seu documento. Aí você volta lá na capa do TSE, tse.jus.br, vai em autoatendimento do eleitor e escolha a opção Regularize seu título eleitoral, cancelado ou suspenso. E vai seguindo com as etapas. Simples assim. Regularizar o título é um ato de cidadania. Nós somos a Justiça Eleitoral e nós fazemos acontecer. Obrigada por me acompanhar nessa viagem ao passado. O E Eu Com Isso é um podcast do Tribunal Superior Eleitoral e todos os episódios dessa temporada já estão disponíveis para você maratonar. Você também encontra a gente em todas as redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Tchau, tchau!